Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele rogou a Timóteo que enviasse para a sua prisão, ali em Roma, os seus livros, a sua capa, os seus pergaminhos. Paulo era alguém apaixonado pelas Sagradas Escrituras, apaixonado pela literatura e apaixonado pela escrita. Ao longo de todos esses anos na minha caminhada cristã, eu tenho investido muito em livros. Eu amo a palavra de Deus, o livro que eu colocaria como John Wesley, o livro com L maiúsculo. De tantos livros, todos os anos tenho o prazer de adquirir uma nova Bíblia, de preferência de uma nova tradução, a fim de ampliar o horizonte e o conhecimento das Sagradas Escrituras. John Walker, um dos grandes mentores que eu pude ter na minha caminhada, sempre dizia que a Bíblia deve ser lida toda e sempre. Alguns podem dizer, mas eu já li a Bíblia toda, uma única vez ou duas vezes. Mas que bom ouvir um dia essa frase que marcou a minha vida. Ela deve ser lida toda e sempre. Mas além da Bíblia, algo que pode ampliar o nosso horizonte, o nosso conhecimento e até mesmo experiências de terceiros que podem trazer algo de muito significado e até ressignificações em nossa vida interior, seria investir em literatura e em livros. Livros que podem ser comprados por indicação de pessoas maduras, experientes, livros que podem ser comprados também por autores de renome, autores que têm uma tradição muito clara, muito objetiva na sua proposta, ou até mesmo livros indicados por boas e grandes editoras. No nosso universo cristão nós temos muitos livros. Eu não estou aqui para falar de vários livros hoje, mas eu queria indicar um livro muito pequeno, talvez de um custo muito aquém, muito abaixo daquilo que muitos aí anunciam, um livro chamado Nazareno Sem Igual, de um autor americano que marcou muito a minha caminhada. E esse livro, de preferência, ele traz aqui algo muito particular no meu ponto de vista, porque ele compara Jesus com um dos grandes imperadores que o mundo grego teve na pessoa de Alexandre o Grande. Gostaria de ler para você uma fração desse livro. O herdeiro da Macedônia, Alexandre o Grande, que viveu 3 séculos e meio antes de Cristo, conquistou o mundo e criou um império colossal. Ele e Jesus tinham algumas coisas em comum. Ambos iniciaram suas carreiras ainda muito jovens, e os dois as encerraram prematuramente, com a idade de 33 anos. Que curiosidade! 33 anos, Jesus morreu. 33 anos, Alexandre o Grande também morreu com essa mesma idade. Alexandre nasceu em uma mansão. Jesus nasceu numa manjedoura. Alexandre era filho de um rei. Jesus, filho de um carpinteiro. Alexandre viveu e morreu para si mesmo. Jesus viveu e morreu para e pelos outros. Alexandre morreu adorado como rei, num trono. Jesus morreu sendo motivo de zombaria como rei numa cruz. A vida de Alexandre o Grande era vista como um grande êxito. A vida de Jesus parecia um sombrio fracasso. Alexandre derramou o sangue de milhões para seu próprio proveito. Jesus derramou o seu próprio sangue para a salvação de milhões. Alexandre procurou ganhar a sua própria vida para perdê-la com a morte. Jesus deu a sua vida para encontrá-la outra vez após a morte. Alexandre morreu na Babilônia, em esplendor. Jesus morreu no Calvário, fora de Jerusalém, em vergonha. Alexandre conquistou todos os tronos. Jesus conquistou todos os túmulos. Alexandre se fez Deus, mas morreu como homem. Jesus se fez homem, mas morreu como um Deus. Alexandre escravizou todos os homens. Jesus tornou livres todos os homens. Alexandre edificou o seu trono com sangue e poder. Jesus derramou seu sangue
para construir um poderoso império sobre o amor. Alexandre ganhou tudo o que tinha sobre a terra, mas perdeu o céu. Jesus perdeu tudo o que tinha sobre a terra, mas ganhou o céu para todos. Alexandre morreu para sempre. Jesus vive para sempre. Alexandre viveu como milionário, mas morreu como pobre. Jesus viveu como um indigente. Morrendo, porém, adquiriu riqueza para milhões. Alexandre fez história. Jesus transformou a história. Esses dois homens representam dois modos de vida. Todas as pessoas adotam um ou outro destes modos. Com Alexandre estão Napoleão, Hitler, Mussolini e todos aqueles que tenham como lema: ganhe tudo o que puder. Com Jesus estão Paulo, John Wesley, William Wilberforce, Abraham Lincoln e outros cujo lema é: dê tudo o que puder. Os que dão e os que ganham representam as duas filosofias de vida. Os que ganham estão em busca do ouro. Os que dão estão em busca de Deus. Jesus resumiu o princípio número 1 da orientação da vida humana quando disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9, 24. Busque egoisticamente o seu próprio prazer, proveito e bem, e será cada vez mais mesquinho e pobre. Entregue-se, porém, a algo maior e além de você mesmo, e encontrará a verdadeira grandeza humana e se tornará cada vez mais rico. Alexandre é uma figura esquecida e apagada. Conquistou todas as coisas, porém perdeu a alma. Jesus tudo perdeu, mas fundou um reino eterno. São estas palavras que me fascinam, que me encantam nesse paralelo entre Alexandre e Jesus. De fato, não estamos aqui para condenar nem mesmo o próprio Alexandre. Eu poderia ter seguido o próprio caminho, seguido as mesmas escolhas, os mesmos critérios, e talvez você. Mas em Cristo, assim como os magos se encontraram com o menino Jesus na casa de José e Maria, ainda pequeno, ainda bebê, e por divina advertência, revelação de Deus, regressaram por um outro caminho. Creio que Deus pode trazer nestes dias uma revelação profunda, particular ao seu coração, transformar o seu viver, dar uma guinada de 180 graus, mudar a sua cosmovisão, mudar a sua ótica, mudar a sua forma e o modus operandi de você enxergar e contemplar as coisas que estão ao seu redor. Levá-lo a um patamar de sair de uma vida pautada apenas no mundo terreno, mas viver nesse mundo terreno com a perspectiva da eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que nessas escolhas e nesses critérios e nessa ótica e nessa lógica que vimos em Cristo, sejam pisaduras que possam ser trilhadas por minha vida e por sua vida. Um feliz romper de ano, um novo 2018, um novo ano 2018 que está por vir. Seja um tempo de maturidade, de crescimento, de critérios, de escolhas sábias em Deus para a sua vida. Deus o abençoe.